Jin Mazama deveria ser o único estudante humano na Academia Seton, mas Deus tem misericórdia dele e o faz conhecer uma garota fofa chamada Hitomi. No entanto, nem tudo é de graça, pois a pobre alma tem que lidar com uma garota lobo esquisita pronta para o conquistar. Jin está dizendo a Hanka que, embora ela seja a líder do grupo deles, Hitomi é a responsável pelo clube de culinária e ele é o assistente dela. Então, se a Hanka quer entrar, ela precisa cozinhar algo saboroso. Hitomi deseja boa sorte a ela. Nesse momento, uma nova garota chamada Yukari aparece e surpreende a todos. Ela diz que quer entrar no clube para aprender a cozinhar. Jin menciona que koalas geralmente só comem folhas de eucalipto. Yukari explica que adora eucalipto, mas quer experimentar outras comidas também. Legal. Yukari diz a eles que tem procurado por uma comida que comeu há muito tempo, mas não consegue se lembrar o que era. Jin concorda que ela deveria tentar entrar no clube. De repente, Yukari pega uma faca e começa a picar, mas derruba muita comida. Jin a repreende e a faz limpar, enquanto cozinha. Yukari tem medo do fogo e fica muito longe da panela. Ela faz uma massa de eucalipto, que todo mundo gosta. Hitomi permite que Yukari entre no clube. Jin está irritado porque queria que o teste afastasse as pessoas, mas ele aceita, desde que Hanka não esteja lá. Hitomi faz Jin ajudar Hanka a cozinhar, mas ela estraga tudo, irritando Jin. Yukari se pergunta por que Hanka quer entrar no clube. Hitomi acha que é porque ela é a líder deles. Yukari pensa que Hanka pode gostar do Jin e poderia tirá-lo dela. Hitomi explica que eles são apenas amigos. Yukari acha que são um casal de espécies diferentes e quer apoiá-los. Jin ouve isso e fica bravo, expulsando Yukari do clube. Ele diz a Hanka para cozinhar com amor, mas ela faz uma bagunça e a comida dela cheira mal. Jin diz a Yukari que ela só fez a primeira parte e agora tem que provar a comida porque todos aqui cozinham e comem juntos. Não são permitidos comedores exigentes. Hanka está tentando fazer Jin comer o prato dela, mas ele não aceita. No meio da pequena briga deles, Yukari experimenta a comida. Jin a vê e tenta intervir, mas ela já deu uma mordida e adora. Ela se dá conta de que koalas recebem ajudantes especiais no estômago de suas mães para lidar com a dieta de eucalipto, o que é um processo meio nojento, mas ela ignora e continua comendo. Hanka aproveita a chance e coloca a comida na boca de Jin, e ele não aguenta. Tudo sai. Yukari está animada e quer que a Hitomi experimente também, mas a Hitomi recusa educadamente. A Hitomi tem um plano, estão com pouco dinheiro no clube e precisam de vegetais. Ela ouviu que o clube de jardinagem os estava doando, então por que não pedir a eles? Todos acham que é uma boa ideia. Então, do nada, aparece Kurumi Nekomai, uma garota popular, tipo estrela de concurso. Yukari a conhece dos concursos. Elas querem saber se ela vai entrar no grupo, mas ela só veio para assistir. Mas quando ela começa a ronronar, Hitomi e Yukari ficam hipnotizadas e apenas acenam com a cabeça, deixando-a ficar. Elas passam pelo clube de jardinagem esperando pegar vegetais, mas o líder dos javalis diz que estão com pouco, achando que é um ladrão por perto. Os javalis não veem muito bem, então perdem de vista alguns dos seus próprios pegando comida naquele exato momento. Kurumi entra, ronrona docemente e pede alguns vegetais, deixando o líder todo mole. Aqueles javalis sorrateiros aparecem, oferecendo comida, dizendo para pegarem o que quiserem enquanto o líder está alheio. Mas eles erram, e o líder os flagra e começa a persegui-los. No clube de culinária, Kurumi exibe seus dotes e todos se impressionam, principalmente Hitomi e Yukari, que a aplaudem. Hanka está de lado, meio confusa sobre por que todos gostam tanto da Kurumi. Então, Kurumi se aproxima de Jin e casualmente pergunta se Hanka é a namorada dele. Jin diz que não, e Kurumi o surpreende tocando os narizes, que é aparentemente como os gatos se cumprimentam. Ela está apenas sendo amigável. Kurumi então tem uma ideia e sugere que todos deveriam parar de cozinhar e começar um clube de sonecas com ela, porque cozinhar é difícil. Ela tenta convencê-los ronronando, mas ninguém se interessa pela ideia. Meio chateada, Kurumi decide sair do clube, dizendo que nem queria fazer parte dele de qualquer forma. Então Hanka encontrou uma nova pessoa chamada Miyubi para o clube deles. Hanka apresentou Miyubi a Jin, mas quando Jin a viu, ele achou que ela parecia um cadáver. Mas não se preocupe. Hanka explicou que Miyubi é na verdade uma preguiça, e o musgo na cabeça dela é o almoço dela. Jin então percebeu que ela devia ser uma preguiça. A princípio, Jin não queria deixar Miyubi entrar no clube, mas então a professora deles, Arimoto Sensei, apareceu e disse que era perfeito porque Miyubi sempre fica na sala de aula. Arimoto Sensei disse-lhes para levarem a Miyubi para o dormitório. Jin tentou dizer que não eram amigos da Miyubi, mas Arimoto Sensei ameaçou pisá-lo. Então, para evitar problemas, eles rapidamente concordaram em levar a Miyubi. Eles foram buscá-la, mas a Miyubi era muito lenta e acabou por ficar com muito calor e cair. Como não tinham outra escolha, Jin pegou-a ao colo e levou-a para o quarto dela. Assim, Jin entra neste quarto que está cheio de todo tipo de equipamento desportivo. Ele está confuso e pensa que talvez estejam no lugar errado, mas Hanka esclarece. Ela está em uma missão para encontrar o esporte perfeito para si, por isso há tanto equipamento por toda parte. Então Hanka pergunta a Jin se ele pode ajudá-la a levar Miyubi ao clube no dia seguinte, mas Jin tem seus... Ele diz a Hanka que preguiças como Miyubi comem apenas um pouquinho de comida por dia, tipo 5 gramas, então entrar para um clube de culinária não faz muito sentido.
Hanka não aceita bem e diz a Jin que não pedirá mais a ajuda dele. Ela está bem determinada e começa a ajudar Miyubi a tirar as roupas, pois Miyubi mencionou que queria um banho. Hanka coloca Miyubi na banheira, mas então percebe que não há sabonete. Ela parte para encontrar alguns, deixando Jin de olho em Miyubi, mas infelizmente Miyubi começa a ficar muito quente e a afundar na água. Jin não perde um segundo. Ele mergulha, tira Miyubi da água quente e a troca por um chuveiro mais fresco. Depois que Jin ajuda Miyubi a se vestir, ele tenta sair, mas Miyubi não deixa. Ela lentamente prepara um chá para agradecer a Jin por ter sido compreensivo com a entrada dela no clube. Acontece que Miyubi tem se sentido muito sozinha, e Hanka disse a ela que fez amigos no clube. Enquanto o resto do clube volta com Hanka, a turma decide que Miyubi pode sim se juntar ao clube deles. Jin então se lembra que eles precisam acertar as coisas com a Kurumi, e diz a ela para aparecer logo. Kurumi faz uma entrada pela janela, agindo toda casual, como se estivesse só de passagem, mas Jin vê através de tudo. Ele sabe que ela quer se juntar a eles. Kurumi tenta negar, mas Jin a desmascara, revelando seus sentimentos. Ela fica toda agitada, diz que nunca quis ser amiga ou fazer parte do clube deles, e sai correndo. O dia seguinte é só sobre vegetais. Eles têm umas caixas enormes cheias de verduras, cortesia do javali do clube de jardinagem. Eles se ocupam fazendo um curry delicioso com os vegetais e encontram Kurumi os espiando, ainda de olho neles de longe, claramente interessada nas atividades do clube. A chefona do conselho estudantil, Miki Hadano, cria uma nova regra para o mês. Ela é totalmente a favor de manter as coisas naturais, e diz que se alguém notar algo estranho acontecendo entre espécies diferentes, precisam acabar com isso. Ela leva muito a sério que todos sigam o manual da natureza, e depois ela simplesmente some. Depois de impor a lei, Miki volta para sua base secreta, que é a sala do conselho estudantil lá no porão. Ela não se sente bem com a roupa, sente-se totalmente estranha nela, então a troca rapidamente. Ela quer saber tudo sobre o clube de culinária, então pergunta à equipe o que está acontecendo. Eles mostram um vídeo com o básico sobre Hitomi, Miyubi e Yukari. Um dos membros do conselho menciona outra integrante, Kurumi, a gata, mas não se importaram em saber mais. Miki está muito curiosa sobre como o clube começou e quer fofocas sobre Jin e Hanka. Sua equipe está um pouco hesitante, avisando que o que gravaram pode chocá-la. No entanto, Miki não recua. Então eles mostram a ela o vídeo onde Hanka está lambendo Jin, e o rosto de Miki fica todo vermelho e ela cai no chão. Ela percebe que Jin é quem está causando todo esse drama interespecífico e ela pensa que ele quer criar algum tipo de equipe de espécies mistas. Miki está determinada a parar os planos de Jin e ordena que seu esquadrão comece a coletar provas de suas travessuras. Jin está se divertindo cozinhando com a Hitomi, relaxando enquanto os outros animais fazem suas próprias coisas. Mas do nada, Hanka começa a dar-lhe uma de suas lambidas características. Jin não gosta e tenta repreendê-la, mas aí ela simplesmente vai e lambe a Hitomi. Hitomi diz que já está acostumada e nem se incomoda com a situação toda. Bem quando Jin pensa que está tudo bem, um grande grupo de leoas aparece à procura dele. Elas o encontram e simplesmente o levam, sem fazer perguntas. Hanka, no entanto, não aceita nada disso. Ela manda que elas se afastem, pois Jin é o parceiro dela, mas isso não as impede, e ela acaba sendo capturada também. Quando se dão conta, Jin e Hanka estão diante do rei Shishino, o líder do bando de leões. Jin está todo confuso e pergunta por que eles estão ali, mas Hanka continua a se intrometer, chamando o rei de vilão e dizendo que ele terá que passar por ela para chegar a Jin. Jin tenta acalmar e pede para ela se calar um pouco. King então o surpreende, dizendo que Jin é o tipo de cara que ele imaginava e quer que o siga. King os leva ao campo de esportes onde vem Shiro Aihara, essa impala que está pulando como se não fosse nada. King abre o coração, dizendo que está completamente apaixonado por ela e precisa da ajuda de Jin, porque ele acredita que Jin e Hanka são conhecidos por não se importarem com essa coisa de espécies diferentes, e King acha que eles podem lhe dar algumas dicas. A melodia de Hanka muda bem rápido e ela começa a pensar que talvez o rei não seja um cara tão ruim, afinal. O conselho de Jin é bem direto, ele diz o que quer e tenta ir embora. Mas uma das leoas executoras do rei não o deixa sair tão facilmente e começa a agredi-lo. Enquanto isso, o rei o informa que de agora em diante ele faz parte da sua equipe e não haverá como fugir. Pobre Jin não tem como não ouvir o King quando ele começa a falar que está perdidamente apaixonado por Shiro. King está lá sentado, faminto, esperando sua refeição, quando avista Shiro pela janela. É como se fosse atingido por um raio de amor. Jin tenta convencê-lo de que é só muita fome, mas King não compra essa desculpa. Hanka intervém e diz ao King que ele devia ir em frente e dizer a Shiro o que sente. King diz que já tentou isso enviando sua equipe de leoas para falar com Shiro, mas Jin aponta que King precisa conversar ele mesmo, o que o surpreende totalmente. Jin está curioso sobre como King acabou com um harém, e King explica que, como leão, seu trabalho é afastar quaisquer desafiantes, e é assim que ele impressiona as leoas, especialmente com sua impressionante juba preta. Jin continua insistindo, dizendo a King que ele realmente precisa falar com Shiro pessoalmente. Então King decide que vai fazer exatamente isso. Ele tenta se aproximar de Shiro, mas ele é tão grande e assustador que ela começa a fugir. Ele não para de tentar, no entanto.
Ele continua a segui-la, tentando se aproximar, mas ela continua a correr, tentando escapar. Na manhã seguinte, o rei estava bem chateado. Jin estava lá dizendo que estavam encurralados, sem ter o que fazer. Naquele momento, um novo leão apareceu, pronto para lutar com o rei. Ele tinha Shihu, e a estava usando para fazer uma exigência. Ele disse ao rei para entregar seu grupo de leoas, e ele soltaria Shihu, mas o rei não ia tratá-las como coisas a serem trocadas. Este leão desafiante não estava sozinho. Ele chamou os amigos e eles atacaram o King. Foi duro pro King, mas quando ele descobriu que esse leão planejava comer Shihu depois de roubar suas leoas, King perdeu a cabeça. Ele ficou fortíssimo, rapidíssimo e venceu a todos. O leão, ainda agarrado a Shihu, tentou avisar o rei para manter distância, mas o rei continuou a se aproximar. O leão tremia como um louco, mas o rei não o feriu. Ele apenas cortou sua juba e disse para ele se afastar de Shihu, e que suas leoas eram leais. As outras leoas fugiram, dizendo que voltariam quando a juba do rei crescesse. Depois disso, o rei virou-se para Shihu e pediu desculpas por assustá-la. Ele só queria conversar. Shihu estava curiosa sobre o que ele queria dizer. Então King abriu o coração, mas Shihu disse que não estava pronta para um romance. Ela sugeriu que eles pudessem sair como amigos primeiro, e King concordou totalmente com a ideia. As toupeiras nuas tinham suas câmeras gravando e mostraram a Mickey tudo o que aconteceu. Os olhos de Mickey estavam bem abertos agora. Ela viu que Jin estava misturando os outros em relações entre espécies diferentes. Foi a gota d'água para ela. Ela decidiu que o clube de culinária tinha que fechar. Mandou os ratos toupeira trazerem Jin no dia seguinte, mas ele não apareceu. Estava ocupado demais na sua sessão de culinária com Hitomi. Mickey não teve escolha, ela tinha que agir. Então ela vestiu suas roupas e saiu, sentindo-se bem constrangida com isso. Ao andar pela escola, não pôde deixar de sentir vergonha e se perguntar por que as pessoas se dão ao trabalho de usar roupas. Enquanto eles perambulavam por aí, acabaram encontrando Kurumi e os ratos toupeira. Os ratos toupeira não se importaram em ficar por lá, mas isso deu a Mickey a oportunidade perfeita para escapar do gato que a vinha seguindo de perto. Mickey finalmente conseguiu chegar ao clube de culinária, e no exato momento em que entrou, ela largou suas roupas e apontou o dedo diretamente para Jin, acusando-o de ser um pervertido. Ela estava convencida de que Gin estava aprontando, tentando montar um grupo misto de espécies só para ele. E ela lhe disse na cara: "Confesse o que está fazendo e eu não vou te expulsar." Nesse exato momento, King entrou, pronto para dar a Gin algumas dicas sobre como gerenciar um grupo assim. Isso só fez Mickey ter ainda mais certeza de que estava certa. Ela anunciou que ia fechar o clube. Hitomi interveio tentando esclarecer tudo, dizendo que era tudo um grande mal-entendido. Mickey pensou e disse: "Tudo bem, o clube pode ficar, mas só se todos os membros não humanos forem expulsos." Bem na hora, os ratos toupeira pelados apareceram, salvos por Hanka de Kirumi, que só queria se divertir um pouco com eles. Os ratos toupeira pediram a Mickey para reconsiderar, enquanto Hanka disse que só queria ser amiga de todos. Comovida pelas palavras deles, Mickey decidiu se vestir novamente e sair do clube em respeito aos desejos de Hanka, mas deixou bem claro que os estaria vigiando de perto. No dia seguinte, as leoas estavam todas preparadas com comida e tudo mais para arrumar as jubas, esperando pelo rei. Mas então a ficha caiu. King já não fazia parte do grupo deles. Estavam de coração partido chamando por ele, mas mal sabiam que King estava fora de vista, se divertindo e comendo com Shiro ao seu lado. Desde que King abdicou, não há mais ninguém no comando da escola. Isso desencadeou uma enorme disputa, pois todos estão tentando se tornar o novo rei. Então, Jin está a caminho da escola e Hanka o acompanha, mas ela está na coleira. A princípio ela está toda sorridente, pensando que é só um passeio divertido juntos, mas então ela percebe que não está realmente andando com Jin como uma amiga. Em vez disso, ela sente que está sendo tratada mais como um bichinho de estimação, e isso não é legal. Jin, no entanto, não está muito afim de companhia em sua caminhada para a escola, então ele decide seguir em frente sem ela. Eles agora fazem parte dessa grande confusão, com ninguém realmente sabendo quem vai assumir a liderança na escola. No clube de culinária, Jin está pensando se Hanka vai entrar na briga pelo território, mas Hanka não está interessada. Para ela, estar ao lado de Jin é todo o território que precisa. O resto da turma fala sobre a gravidade da situação na escola, e geralmente é quando os professores agiriam, mas eles não estão em lugar nenhum, então Jin está pensando que talvez não seja grande coisa, afinal. A turma também está trocando histórias sobre um garoto de outra escola que está de olho em dominar a Academia Seton. Eles também estão coçando a cabeça com essa estranha tendência de animais acabando com a cabeça presa em todo tipo de lugar, como o chão e as paredes, e isso tem acontecido cada vez mais, até as fronteiras de Seton. Hanka está toda animada, de pé, pronta para afirmar que é ela quem vai manter todos seguros como líder do clube de culinária. Gin, no entanto, não está convencido. Ele a provoca dizendo que ela não é exatamente material para lutar com ursos, mas Hanka tem grandes sonhos. Ela conta que vem do norte gélido e que a irmã sempre foi quem cuidou dela, mas Hanka estava determinada a sair com um grupo de amigos bem diverso, o que resultou numa pequena desavença com a irmã antes de sua partida para Setons. Bem em frente ao local onde o clube de culinária se reúne, Kuromori e Feril estão de olho. Kuromori tem certeza que Hanka está lá e diz a Feril que está um pouco preocupada que Hanka talvez não a reconheça depois de tanto tempo. Mas Kuromori está confiante que isso não será um problema e empurra Feril para ir cumprimentá-la.
Quando Feril vê Gin provocando Hanka, chamando-a de cadela burra, ela não aceita e fica furiosa. Ela bate e irrompe com seus amigos lobos. Assim que vê Hanka, ela fica radiante, e as duas ficam super animadas, lambendo e se cumprimentando como se nenhum tempo tivesse passado. Yukari fica surpresa com o tamanho de Feril, e Gin dá sua opinião, dizendo que é provavelmente por causa da regra de Bergman. Ele acha que em lugares frios, animais são maiores para se aquecer, e Feril deixou Hanka usar seu casaco, um gesto gentil. Depois de colocar Hanka no chão, Feril se vira e vê Kuromori notando suas lágrimas de felicidade. Feril confessa que antes se sentia insegura com sua altura, mas ao ouvir a explicação de Gin, agora a abraça com orgulho. Feril então olha para Gin, chamando-o de um chimpanzé promissor, o que o irrita profundamente. Enquanto isso, Yukari está tentando juntar as peças, questionando se Feril veio para criar confusão por causa do território. Mas Feril ouve e esclarece a situação. Ela está lá apenas por uma única razão. Ela pede a Hanka para voltar para casa com ela, mas Hanka não cede. Ela encontrou sua turma com Jin e até brinca que fizeram um pacto sério como marido e mulher. Num acesso de raiva, Feril agarra Jin e o ergue. Mas então Hanka intervém, implorando a Feril para soltá-lo. E felizmente, Feril realmente ouve e concorda em baixá-lo. Agora a Feril está numa situação difícil, ela quer muito que a Hanka se junte ao grupo dela, então ela pensa em fazer o Jin também fazer parte da equipe. Assim a Hanka talvez a siga. Feril está prestes a dar a Jin uma lambida enorme e babada de boas-vindas para selar o trato, mas Hanka não permite. Ela se intromete e diz que nunca deixaria passar se ela mexesse com seus amigos. Isso só deixa Feril ainda mais furiosa. Ela está fervendo de raiva porque Hanka ousou desafiá-la. Ela está prestes a aplicar um castigo severo em Hanka, quando Hanka a atinge com a ameaça suprema de nunca mais falar com ela. Feril fica tão chocada com isso que ela simplesmente congela. É como se o cérebro dela apertasse o botão de pausa. Kuromori percebe e pensa em sair rapidamente do local, então ela ajuda a Feril atordoada a fazer uma saída rápida. É como se tudo tivesse ido de 0 a 100 e depois voltado a 0 de novo. King estava relaxando quando Shihou se aproxima com uma notícia. Ela tem um olhar determinado porque precisa melhorar e praticar. A outra pessoa que está ficando muito boa e pode ofuscá-la em breve. Ela revela a King que não poderão sair por um tempo, pois ela precisa focar em melhorar. King não consegue acreditar no que ouve e fica parado, totalmente chocado. Mudando de assunto, a Feril está lá fora sendo uma fera total, literalmente. Ela acabou de derrubar um urso esmagando a cabeça dele numa parede como se não fosse nada. E logo depois disso, uma hiena pintada aparece, toda ansiosa e pronta para um confronto. Ele tem grandes sonhos de dominar a escola e acha que enfrentar a Feril é o seu bilhete para o topo. Mas Kuromori intervém e tenta acertar as coisas, dizendo à hiena que eles não estão muito interessados nessa coisa de dominar a escola. No entanto, essa hiena não está interessada nas suas razões, ele só está lá para desafiar Farrell e subir na hierarquia social. Bem quando as coisas estão esquentando, Farrell ouve Gin e Hanka por perto. Ela não quer ser vista pela Hanka por algum motivo, então ela rapidamente sai de vista, deixando todos, especialmente a hiena confusa, se perguntando o que está acontecendo. Jin e Hanka estavam a conviver quando, de repente, um bando de leões surgiu do nada. Tinham ouvido rumores de que Jin e Hanka eram durões por serem amigos do lobo gigante e da sua alcateia. Os leões pensavam que, se vencessem Jin e Hanka, seriam os novos chefões. Mal um dos leões ataca Hanka, do nada, a hiena malhada hiena salta e dá um chute forte no leão. Acontece que a hiena tem muitas fãs hienas fêmeas que estão super emocionadas e torcendo por ela. Os leões não desistem tão facilmente e continuam vindo, mas Hiena está imparável e os derruba um após o outro. Então Hiena se vira para Jin com uma pergunta sobre toda a história do lobo gigante. Hanka pula na frente de Jin pronta para protegê-lo, o que faz Hiena provocar Jin por ser guardado por uma garota. Mas Jin revida, gritando que Hiena também é uma garota, o que deixa todos confusos porque isso é um grande não para Hiena. Hiena fica na defensiva e pergunta ao Jin por que ele acha que ela é uma garota. Jin diz que é só o jeito dela. Hiena decide que já chega e não quer implicar com os fracos, alegando ser um homem de verdade e vai embora. Então Jin e Hanka vão para o clube de culinária e vem Hiena rondando Hitomi. Jin não gosta disso e diz a Hiena para se afastar. Mas Hiena está bem chateada por ter sido chamada de garota antes e insiste que é um menino. Ela não vai sair até que Jin concorde que ela é um menino. Jin tenta acalmar as coisas concordando, mas Hiena pensa que ele só está a provocá-la. Hiena está determinada a mostrar que é um menino, mas nada está a funcionar. Ela até tenta fazer Miyubi segurar uma telha para provar a sua força, mas é pesada demais e Miyubi desmaia. Jin provoca Hiena por implicar com os fracos, e é aí que Yukari e Jin intervêm. Dizem a Hiena que ser forte não tem nada a ver com ser menino ou menina, mas a Hiena não está pronta para ouvir isso. Enquanto isso, Miki, que é responsável pelos alunos, ouve sobre uma briga no clube de culinária e verifica o vídeo de segurança. Ela fica totalmente chocada ao ver Hiena tentando mostrar que é um menino, abaixando as calças, com Jin tentando impedi-la, e ela desmaia. Jin tenta explicar a Hiena que hienas fêmeas têm algo parecido com o órgão masculino, e a maioria não distingue. Hiena fica chocada, pois nunca viu uma hiena fêmea sem roupa, e começa a recordar todas as vezes que a chamaram de menina.
ela finalmente percebe que é uma menina, mas não está pronta para aceitar e foge. Do lado de fora, Farrell e Kuramori e Mori estão assistindo tudo se desenrolar. Farrell está feliz em ver que Hanka tem amigos agora e não está triste e sozinha. Mas quando Jin chama Hanka de cachorro estúpido, Farrell fica brava e Yukari anota. Farrell diz que só quer proteger a Hanka, mas Hanka manda a ir embora. Quando Iena chega em casa, ela diz ao pai que sempre pensou que era um menino. O pai fica surpreso, pois pensava que ela só queria ser tratada como um menino. Ele está feliz com a descoberta dela e já tem um uniforme escolar de menina pronto. Nisso, o irmão dela entra todo animado, dizendo que previu isso, e até aprendeu a pentear cabelo para este momento. Ele dá um corte de cabelo novo a Iena. Iena se olha no espelho, mal consegue se reconhecer e sai correndo, chamando-se de menino. O grande dia de esportes está logo aí, e Hanka está super animada para que seus amigos do clube de culinária vençam. Mas a maioria não está muito interessada na ideia, exceto Muyubi. Hanka está feliz que pelo menos Muyubi esteja a bordo, e quer começar a praticar logo para se preparar para o grande dia. Então eles começam a treinar, mas, oh não, Muyubi não aguenta e acaba desmaiando em cima de uma toupeira rato nua. Essas criaturinhas estão ocupadas arrumando o campo para o evento, mas estão com dificuldades. Hanka, sendo a alma prestativa que é, decide ajudar as toupeiras rato. Ela pensa que seria uma boa chance para Muyubi também ganhar força. Mas a pobre Muyubi está a passar muito mal. Tudo o que tenta é demais para ela e não para de desmaiar, sem conseguir fazer nada. Então Hitomi chega com Jin, para ver como Hanka e Muyubi estão se saindo no treino. Para surpresa de todos, Muyubi está realmente melhorando, e as toupeiras nuas terminaram o trabalho, sentindo-se inspiradas pelos esforços de Muyubi. Elas até lhe desejam boa sorte para o dia dos esportes. Com todo esse progresso e espírito de equipe no ar, Hitomi declara que eles simplesmente não podem ficar de fora da competição agora. Jin tem que concordar, vendo o esforço de todos. O dia dos esportes finalmente chegou e Hanka está vibrando de emoção, certa de que sua equipe vai levar a vitória para casa. Nisso, Kuro se aproxima e dá trabalho a Jin, provocando-o por andar com burros. Mas ela está confiante, gabando-se de que sua equipe é um bando de ases em jogos de cartas e que seu trabalho em equipe de primeira linha é o seu bilhete para a vitória. Mas Yukari entra com um banho de realidade. Eles precisam de 5 pessoas para competir, e a equipe do Kuro está com 2 jogadores a menos. Enquanto isso, a turma do clube de culinária está quebrando a cabeça, se perguntando para onde a Muyubi foi correndo. De repente, ela aparece em alta velocidade, correndo muito rápido, o que pega todo mundo de surpresa. Muyubi conta que simplesmente acordou se sentindo super veloz naquele dia. No entanto, durante o aquecimento, a Muyubi desaba e desmaia. A turma leva às pressas ao médico, que nota que ela está com febre e o coração acelerado. Ele acha que ela pode ter pegado um resfriado. Muyubi está desanimada, mas ainda quer participar da ação. Hanka, no entanto, só quer que Muyubi fique bem. Ela garante que eles vão conquistar a vitória em sua homenagem, e o mais importante é que ela descanse e se recupere. A Mano ia começar antes do grande evento, mas o aquário dele quebra. Sem problemas. Miki entra em ação para começar. Ela parece contente, pois todos estão com roupas confortáveis para a diversão. Eles começam com uma corrida maluca onde Hanka compete contra vários animais, como um cavalo e até uma chita. Mas veja só, os chimpanzés começam a jogar cascas de banana na pista, criando uma bagunça escorregadia. De repente, Pansaruhara desliza de patins e passa por todos para vencer. Depois vem o salto em altura e Pan está de novo, usando uma vara para saltar super alto. Enquanto isso, aqueles chimpanzés estão aprontando, trapaceando para conseguir mais pontos. No intervalo, Jin está bem farto daqueles chimpanzés, e percebe que Hanka não está se sentindo muito bem. Ele se anima e encoraja Hanka, dizendo a ela para lembrar quem manda. Depois do almoço no dia de campo, o grande evento é essa corrida atlética com muitos pontos em jogo. Eles começam com uma corrida numa colina fria e nevada. Jin tem a brilhante ideia de usar burros para este desafio. A princípio, os burros estão hesitantes e consideram um desafio, mas Jin eleva o ânimo deles contando sobre a jornada de Napoleão pelos Alpes com burros. Essa conversa motivacional realmente funciona, e os burros, de fato, conquistam o primeiro lugar na corrida. Em seguida, eles têm uma luta de braço. Jin escolhe Yukari para enfrentar um gorila, e surpreendentemente, Yukari vence sem fazer o menor esforço. Dizem que o aperto de um koala é 2 vezes mais forte que o de um gorila. Talvez seja isso que dê a Yukari a vantagem. Os chimpanzés observam isso se desenrolar e começam a ficar nervosos com suas chances. É nesse momento que Pan se dá conta de que precisam fazer algo a respeito. Na terceira parte da corrida, eles têm que atravessar um deserto. Jin entra porque sabe, nós humanos conseguimos aguentar muito tempo no calor. Hitomi está pronta para mergulhar com seu maiô, mas os chimpanzés astutos a fazem adormecer. Após Jin terminar a corrida no deserto, ele está com muita sede e precisa de um médico. Mas ao saber que Hitomi também está com o médico, ele se sente bem melhor. Encontram um guardanapo perto de Hitomi e descobrem que os chimpanzés a doparam. Sem saber o que fazer, Muyubi se oferece para nadar. Jin a leva à piscina, mas ela não se sai bem na água. Ele pensa em ajudá-la, mas Hanka tem fé em Muyubi e a anima. Os chimpanzés, enquanto isso, avançam de barco, deixando Muyubi para trás, mas ela não desiste e continua a nadar.
Depois que Muyubi mostra sua determinação por não desistir, todos os animais começam a animá-la para terminar a corrida. Com o apoio deles, Muyubi se esforça e cruza a linha de chegada. Então Jin decide enviar Ranka para o desafio final, que acontece na selva. Enquanto Ranka se aproxima do chimpanzé, Pan tenta usar um choque elétrico nela, mas Ranka quebra o aparelho e confronta Pan, avisando-a para não mexer com sua colega de equipe. Pan fica chocada com a ousadia de Ranka. Ranka segue em frente e finalmente vence a corrida, garantindo uma vitória para o clube de culinária. Após receberem seu merecido prêmio, o clube de culinária decide compartilhar parte de seu quarto com os burros como forma de expressar sua gratidão pela ajuda deles. Isso deixa Kuru e os burros muito felizes. Enquanto isso, de volta à sala do clube, Ranka esconde o troféu para mantê-lo a salvo de olhares curiosos. Ao mesmo tempo, os burros estão se divertindo muito jogando cartas e aproveitando. Iena está em sua casa e sua família não parava de falar sobre como ela deveria começar a agir mais como uma menina, que é o que eles esperam dela. Toda essa ideia realmente confundiu Iena, porque ela não fazia ideia do que significava ser uma garota. Ela acabou ficando bem confusa, e começou a pensar que talvez as garotas devessem mostrar que são duronas brigando com outros animais. Por isso, ela estava lá fora tentando provar algo, lutando com eles, acreditando que era isso que as garotas deveriam fazer. Então, a Iena, ainda toda confusa sobre o que é ser uma garota, e de repente a Hitomi aparece, oferecendo-lhe um guardanapo. Os olhos da Iena quase saltam da cabeça. Vendo isso, a Iena simplesmente sabe como é a feminilidade no nível máximo. No dia seguinte, você tem Feril e Kiramori, meio que escondidos, observando a irmã de Feril, Ranka, fazendo as coisas dela. De repente, essa filhote de texugo do mel, Teru Enemitsu, entra saltitando. Ela está com os olhos brilhando por Feril, querendo ser tão forte e poderosa quanto ela. Kiramori, de um jeito gentil, dá a notícia a Teru, a pequena texugo do mel. Ela está toda ansiosa e com os olhos arregalados, mas Kiramori diz que ela não pode andar com a equipe de lobos. Olha, eles têm uma política estrita de só lobos, nenhum outro animal é permitido, e pronto. A Teru é absolutamente adorável, claro, mas ela não é uma loba, e é isso que impede. Há mais por trás da Teru não poder entrar na alcateia de lobos. A questão é, a Feril só tem olhos pra Ranka quando se trata das garotas da alcateia. Teru não é do tipo que desiste, no entanto. Ela decide que vai provar a todos que é digna, enfrentando a Ranka. Mas quando ela tenta confrontar a Ranka de perto, ela se distrai com um pássaro e acaba numa perseguição selvagem. Enquanto isso, Iena está se esforçando ao máximo para copiar o estilo feminino de Hitomi, mas simplesmente não está dando certo. Ela acaba parecendo ainda menos feminina que antes, se é que você pode acreditar. Então Hitomi decide ajudá-la, arrastando-a para o clube de culinária. É aí que Jin entra em cena, e ele não se contém, criticando cada movimento de Iena. Aí tem a Yukari, que lança a ideia para Hitomi tentar agir como Iena, o que se revela surpreendentemente divertido para todos que assistem. Do nada, Teru reaparece, todo animado e desafiando Ranka para um confronto. Mas antes que as coisas esquentem demais, Iena intervém e arremessa Teru contra uma parede. Você pensaria que isso doeria, mas não, Teru é durão e simplesmente ignora. Iena tenta ser uma garota, mas não é bem a praia dela. Ela acaba se sentindo bem envergonhada com seus problemas não digestivos pouco femininos, que não são exatamente de uma dama. Então ela retorna ao seu jeito mais moleque de ser. Teru não desiste da sua missão de confrontar Ranka de igual para igual. Mas então, de repente, os rapazes leão começam a importuná-la e a maltratá-la. Eles não percebem que a Teru é dura na queda. Sua couraça de texugo do mel faz com que ela não se machuque. A Iena está farta de fingir ser quem não é. Ela quer aceitar quem ela realmente é. E com isso, ela vai e mostra a esses leões quem manda. Quanto a Ranka, ela ainda não está interessada em lutar. É quando a Iena se prontifica para aceitar o desafio da Teru. Mas a Teru tem um truque na manga. Ela solta um gás fedorento que ela produz, e é tão potente que derruba a Ranka por acidente também. Então, foi assim que tudo aconteceu. Feril percebe que sua irmã Ranka está passando por dificuldades por causa da Teru. Ele intervém e dá uma boa surra na Teru por ter incomodado a Ranka. É um momento chocante para Teru porque ela nunca tinha sentido dor de verdade antes, e isso muda tudo para ela. Ela até começa a gostar do Feril e pergunta, mais uma vez, se pode andar com a turma dele. O Feril não gosta muito da ideia no início, mas não consegue deixar de notar como a Ranka fica feliz em ter a Teru por perto. Então ele decide manter Teru por perto só pra ver a irmãzinha sorrir. Enquanto isso, Iena se sente bem melhor, voltando a ser quem era. Ela vai pra casa e diz ao pai e ao irmão que vai viver como um menino de agora em diante. Eles aceitam numa boa, sem questionar. Mas as coisas ficam um pouco complicadas, porque Iena e Hitomi estão se aproximando e Jin não está gostando nada disso. Ele fica com ciúmes intensos, e ambos acabam discutindo. Aí tem o King, que foi um verdadeiro herói para Shiro, salvando-a de uns caras que a incomodavam. Shiro desenvolve uma grande paixão por King e finalmente abre o jogo. Ela estava com medo do que significava gostar de alguém de uma espécie diferente. King entende tudo errado, achando que Shiro está pronta para o próximo nível, mas ele está bem enganado e leva um chute na cara, pois Shiro ainda não está pronta para isso. A turma de Jin parte em uma excursão escolar para este lugar legal chamado Academia Marinha de Setan. Quando chegam lá, eles conhecem essa garota baleia branca chamada Shirami Kana.
Kana quer muito impressionar e divertir os alunos, mas sua tentativa de deslumbrar a todos com a performance de boas-vindas não sai como planejado. O show não acerta o alvo, e ela se afasta nadando, sentindo-se bem desanimada. Agora Hanka e Mei Mei descobrem que Kana tem o sonho de fazer parte das School Idols, que é um grupo de garotas golfinho focadas em apresentações. Mas o problema é que o grupo é liderado por uma garota golfinho de cabelo azul, e ela não está muito disposta a deixar Kana entrar. Ela acha que por as belugas não serem tão velozes quanto os outros golfinhos, a Kana não vai conseguir seguir as rotinas rigorosas deles e pode atrapalhar a apresentação. A Kana dá o seu melhor, mas parece que entrar para o clube de natação será um sonho difícil de alcançar. Jin teve a ideia de Kana, a baleia beluga, fazer um pequeno concerto, porque as belugas geralmente cantam muito bem. Mas aqui está a reviravolta, Kana não consegue cantar bem de jeito nenhum. Então, eles estão meio sem saber o que fazer a seguir. Aí chega Ruka, o cara golfinho, que tem hábitos de sono bem estranhos que o fazem mudar entre dois humores totalmente diferentes. Num momento, ele está todo choroso e sugere gentilmente a Jin que talvez Kana não cante no espetáculo. Ele acha que animais diferentes se apresentando juntos pode não dar certo e ser super embaraçoso para Kana. E ele se importa demais com ela para deixar isso acontecer. Mas espere, tem mais. De repente, o outro lado de Ruka aparece, e este não está pedindo, está mandando. Essa Ruka é só amor exigente, basicamente dizendo ao Jin que ele tem que impedir a Kana de cantar ou as coisas vão ficar complicadas pra ele. E quando parece que o Jin já teve drama suficiente pra um dia, ele leva um susto no balneário masculino. Tem esse cara girafa que parece estar bem afim do Jin. Agora, não é tão estranho para girafas machos se interessarem por outros machos, mas o Jin é totalmente pego de surpresa pelo interesse dessa girafa nele. Quando o Jin finalmente volta para casa, alivia-se por estar livre do encontro com a girafa. Surpreendentemente, ele encontra Hanka e Kana conversando. Kana, assim como Ruka, está preocupada que espécies diferentes não consigam nadar juntas. Mas Hanka, por outro lado, está confiante e acredita que a ideia de Jin de cantar pode funcionar. Ela até conseguiu que as meninas do clube de culinária colaborassem, então ela tem alguma fé no trabalho em equipe. Mas é aqui que Jin começa a sentir-se culpado. Ele aponta para Kana que ela tem tentado cantar usando a boca, mas as baleias beluga, na verdade, têm uma cavidade nasal especial no topo de suas cabeças que elas usam para cantar. Com esse novo conhecimento, Kana e o clube de culinária fizeram um show. E surpreendentemente, Kana surpreende a todos com uma linda canção que ressoa na cavidade nasal de Ruka. Isso faz a Ruka perceber que o seu lado emocional realmente quer ajudar a Kana ainda mais, e é aqui que as coisas ficam ainda melhores. As duas personalidades da Ruka se unem e decidem que querem dançar. É tão incrível que isso a leva, e aos outros golfinhos, a se juntarem ao espetáculo, com a Kana liderando todos eles. É um verdadeiro esforço de equipe, e todos estão se divertindo muito. A apresentação foi um grande sucesso. A Kana fez um trabalho incrível e foi convidada para entrar no clube de natação. Acontece que quando a canção de Kana ressoou na cabeça de Ruka, despertou uma forte conexão emocional. Os dois lados de Ruka, que geralmente têm opiniões diferentes, finalmente concordaram em algo pela primeira vez. Ambos queriam dançar. Então, Ruka e os outros golfinhos entraram no show, com Kana à frente. Foi tanto sucesso que a Kana recebeu um convite para o clube de natação. Algo inacreditável aconteceu com Gin. No momento de confessar seus sentimentos a Hitomi, ele foi interrompido por aquele menino girafa o perseguindo na praia. Foi uma cena bastante aterrorizante, especialmente é tão assustador pensar no que pode acontecer se ele pegar Jin. Mei Mei encontra uma garota Társio muito nervosa chamada Minako Kagami, e surpreendentemente quando Minako vê Mei Mei, ela começa a bater a cabeça muito forte até desmaiar. Jin diz que é meio normal para os Társios fazer isso quando estão estressados. Aparentemente é a forma deles de lidar, mas não é nenhuma coisa boa. Quando Mei Mei pergunta por que sua presença é estressante, Gin diz que é porque tudo sobre Mei Mei estressa os Társios. Mas Mei Mei não quer acreditar que ela é a causa de todo o estresse. Em vez disso, ela decide fazer amizade com Minako e mostrar a ela que não é uma ameaça. Minako está realmente feliz com a amizade, mas ela tem o hábito de tentar se machucar sempre que sente emoções fortes, sejam elas positivas ou negativas. Felizmente, Mei Bi intervém e diz a ela para lutar contra esses instintos e encontrar maneiras mais saudáveis de lidar com suas emoções. Enquanto isso, algo interessante está acontecendo com Shiro e King. Shiro diz a King que ela está pronta para ficar com ele, mas ela quer que ele conheça os pais dela primeiro. É como um grande passo no relacionamento deles. Mudando de assunto, Miki está pensando em se aposentar como presidente do conselho, mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. Um tufão atinge a escola e causa uma inundação na área subterrânea, então todos os animais que vivem nos túneis têm que se mudar e compartilhar dormitórios com as outras espécies na superfície. Jin, que não gosta muito de animais, não está muito feliz com a situação. Hitomi ganha uma nova colega de quarto chamada Hoshi no Hana, que por acaso é uma garota toupeira. Surpreendentemente, Miki transforma o quarto de Jin em seu escritório. Ela até pergunta a Jin se ele quer assumir a presidência do conselho, já que pode trabalhar com espécies diferentes. Jin começa a imaginar o que faria com esse poder, como se livrar de todos os animais e tornar o instituto apenas para humanos.
Mais tarde, Mika estava apenas conversando e acidentalmente perdeu um negócio porque foi um pouco barulhento demais sobre isso. Mais tarde, parece que Mickey se tornou a pessoa de referência para os problemas de todos. Todos passavam pelo quarto dele e ele os ajudava, não importa que tipo de animal fossem. Isso é bem legal porque significa que Mickey fazia amigos entre espécies diferentes. Jim notou quão incrível Mickey era ao juntar criaturas diversas. E quando Mickey percebeu que fazia uma diferença tão grande, ficou super feliz. Tão empolgado que ele comemorou tirando a roupa sem perceber que o clube de culinária estava para entrar. Mas a Mika explicou tudo, e as garotas do clube de culinária decidiram tirar a roupa também, só para mostrar que estavam de boa com isso. Então, como se as coisas já não estivessem loucas o suficiente, uma nova garota aparece depois da tempestade, e ela tem essa vibe de que consegue identificar um humano a quilômetros de distância. Voltando ao lado da história do King, a família da Shiro está indecisa sobre confiar nele. Eles pensam que lhe darão uma chance se ele provar seu valor no torneio Impala. Há uma nova garota ruiva chamada Anne Anitani, que aparece no clube de culinária e vê Gin no meio de uma situação realmente selvagem. Hanka, que está no cio, deixou todos os cães machos em frenesi porque não conseguem resistir a ela. Mas Anne não aceita isso e os afugenta com uma lança de pedra. A turma do clube de culinária começa a pensar que Anne é humana como eles, e Haitomi está super animada por ter outra amiga humana por perto. Enquanto isso, Gin tenta manter a Hanka a salvo de todo o caos, e a esconde no seu quarto. Mas as coisas tomam um rumo inesperado, porque os instintos da Hanka se ativam com força total, e ela salta sobre o Jin. Jin não é disso, então ele diz a Hanka que não a suporta, esperando que ela se afaste, mas isso dá totalmente errado, e Hanka acaba super chateada e chorando. É uma confusão de emoções e mal entendidos, e Jin provavelmente se sente muito mal por fazer a Hanka chorar, mesmo que estivesse apenas tentando acalmar a situação. Anne Anitani tem uma pequena conversa com Jin e dá a entender que está de olho nele. Jin interpreta mal a situação e pensa que ela está confessando seus sentimentos por ele. Ele não sente o mesmo, então a dispensa gentilmente, mas isso só deixa Anne furiosa. Agora, enquanto Anne e Hitomi estão juntas, ela de repente desmaia de tanta fome. Hitomi, como uma boa amiga que é, a ajuda dando-lhe uma montanha de carne para devorar. Enquanto isso, Hanka está se sentindo muito para baixo porque acabou de terminar sua estação de acasalamento. Ela tem um peso no coração por causa do Jin, pensando que ele é seu namorado humano e tudo mais. Ela desabafa com a Anne, contando sobre a fase difícil que estão passando. Anne aconselha Hanka que talvez seja a hora de largar o Jin, porque aos olhos dela, os humanos fizeram coisas muito ruins, como exterminar espécies inteiras. Com isso na cabeça, Hanka decide que é hora de acertar as contas com Jin. Anne está à espreita, esperando o drama se desenrolar, esperando que Hanka e Jin tenham uma grande briga e que o grupo todo se desfaça. Mas quando Hanka e Jin finalmente se enfrentam, Jin lança uma surpresa. Ele confessa que os humanos podem ser bem duros e cheios de mentiras, o que significa que ele estava mentindo quando disse que não a suportava. Essa pequena confissão coloca tudo de volta à estaca zero e o clube de culinária volta à sua vibe de sempre. Anne, ainda fervendo com todo o drama, sai furiosa de volta para sua própria escola, a Academia Darwin. Ela faz parte desse esquadrão chamado Time Kicks, que é como um clube para animais que se julgavam extintos. Eles têm um objetivo bastante extremo, querem eliminar os humanos de vez. O chefe da equipe X quer saber se Anne tem coragem de seguir com o plano, e Anne, ela topa tudo. Ela está convencida que consegue e vai extinguir a humanidade. Enquanto isso, King compete no torneio Impala e derrota o pai de Shiro, que se convence de que King é um genro digno. No entanto, o leão fica descontrolado e o pai e a mãe de Shiro nocauteiam King ao descobrir seus planos de acasalar com Shiro o mais breve possível. O festival da escola começa e Anne está de volta à Academia Seton, ajudando o clube de culinária. Eles estão todos ocupados distribuindo pratos saborosos para a multidão. Niana também está lá dando uma mão, mas ela e Anne não estão se dando muito bem. Como se pode ver, ambos têm uma quedinha pela Hitomi, o que gera alguma tensão entre eles. Enquanto isso, a equipe da Anne do Time X aparece no festival. Essa turma inclui alguns personagens bem únicos. Babari Atlas, um cara com o espírito de um leão da barbária, Yang Yang, que é como um golfinho do rio chinês em forma humana, Oshima Komondowski, um cowboy marinho estelar, e Ando Andrew, que se assemelha ao antigo Andrew Sarkis. Eles têm um grande e assustador objetivo, querem dizer adeus aos humanos para sempre. Anne percebe que sua equipe está na cidade e se preocupa que Hitomi seja pega no meio de tudo. Em pânico, ela nocauteia Hitomi para a proteger, mas Niana não aceita e pula para parar Anne, gerando uma briga. Do outro lado do festival, Oshima se distrai totalmente com os jogos divertidos. Ando, por outro lado, se confunde e pensa que Teru é um humano, então ele parte para o ataque, mas acaba provando do próprio veneno quando Ferro, que é super protetor com seu amigo Texugo, intervém e dá uma boa surra em Ando. Enquanto tudo isso acontece, Yukari está ocupada servindo um prato especial para Yang Yang. Golfinhos não conseguem realmente sentir o gosto das coisas, mas Yang Yang parece gostar, até que Yukari deixa escapar que é feito com fezes de coelho, e assim, Yang Yang apaga como uma luz, nocauteado pelo choque.
Babari tinha conseguido capturar Gin e estava prestes a fazer algo terrível com ele. Mas, felizmente, King e Shiro apareceram bem a tempo para salvar o dia. Babari, agindo como um verdadeiro idiota, começou a zombar abertamente dos sentimentos de King por Shiro, e até mesmo chegou a esbofeteá-la, mas King não suportou aquilo, e acabou derrotando Babari graças a Gin, o distraindo ao apontar que os leões da barbárie não são realmente extinto. Após o intenso confronto, os heróis perceberam que Hitomi estava em sério perigo. Eles sabiam que tinham que encontrá-la o mais rápido possível. No caminho, Anne revelou a Iena seu desejo de vingança contra a humanidade por ter aniquilado sua espécie. Mas Iena, com sua mandíbula poderosa, destruiu a lança de Anne, pondo fim aos seus planos destrutivos. No momento em que as coisas pareciam um pouco sombrias, Hanka apareceu e conseguiu convencer Anne a recuar, cheirando-a e de alguma forma sentindo que ela se arrependia de suas ações. Hanka confiava que Anne faria as escolhas certas dali em diante. Mais tarde, o grande chefe da equipe X, que todos pensavam ser um mamute lanoso, começou a repreender a todo mundo e a pisar com força como um gigante. Mas quando Jin, King e Shiro chegaram ao local, Jin teve um estalo e percebeu que ele era, na verdade, um Neandertal, e não um ser humano comum. Acontece que o suposto mamute lanoso gigante era só um truque, uma ilusão. A verdadeira líder da equipe X não era grande, mas sim uma pequena mamute fêmea chamada Koromoto Man. E a sombra assustadora que todos viram antes era apenas a aura que ela emana, como sua própria sombra fantasmagórica. Certo, então Koromoto Man pode ser pequena, mas é super forte. Ela derrubou King e Iena rapidinho, num piscar de olhos. Jin, porém, pensou rápido. Ele espalhou as bolinhas de gude da Shiro por todo lado, porque elefantes não gostam de pisar em coisas pequenas. E isso funcionou para parar Koromoto por um tempo. Então Jin sugeriu que Koromoto tivesse uma luta de boxe com Hanka. Feruba estava pronto para entrar no lugar de Hanka, mas Hanka estava decidida a fazer isso sozinha. Ela se lembrou que Koromoto se juntou aos vilões porque estava irritada com os humanos por fazer a espécie dela desaparecer. Mas então Hitomi a fez pensar duas vezes ao dizer que sempre foi amiga deles. Mesmo não sendo humana, ela é uma Neandertal, e isso nunca mudou o que ela sentia. Eles pediram para Kuro ser o árbitro porque zebras têm listras como um uniforme de árbitro. O plano de Hanka era desviar dos socos de Koromoto para a cansar, mas Koromoto batia muito forte e quando Hanka era atingida doía muito. Enquanto eles descansavam entre os rounds, Iena tentou convencer Koromoto, dizendo a ela que os humanos não são todos maus, mas Koromoto não quis saber de nada disso. Hanka foi jogada para fora do ringue, mas voltou bem antes que a contagem de 10 terminasse. Jin estava torcendo muito por Hanka, animando-a, enquanto Iena disse a Koromoto que elas não podiam mais ser amigas, o que deixou Koromoto muito chateada. Então Hanka nocauteou completamente Koromoto, que estava se sentindo bem para baixo, e levou a vitória. Enquanto isso, o Ashima deveria estar em uma missão, mas se distraiu com todos os brinquedos divertidos. Quando ele finalmente se lembrou do que deveria fazer e tentou agir, escorregou nas bolinhas de gude que Jin havia derramado antes e desmaiou. Depois de toda aquela loucura, o Timex se acertou com todos e até ajudou a cozinhar uma comida deliciosa com o clube de culinária. Na hora de se despedir, Hitomi teve uma conversa séria com Anne. Ela disse que antes achava que não se encaixaria com os amigos dela, mas depois de ver a amizade de Jin e Hanka, percebeu que todos poderiam ser amigos. Anne sentiu uma mistura de alegria e um pouco de ciúmes, especialmente quando Iena interrompeu sua conversa com Hitomi. O dia tomou outro rumo quando o clube de culinária encontrou King todo machucado. Ele lhes disse que a Academia Seton estava em apuros porque alguns estudantes insetos gigantes da Academia Faber decidiram estragar a festa. Obrigado por assistir até aqui, meus caros homens de cultura. Não se esqueçam de nos contar sobre sua waifu favorita deste anime e de se inscrever no canal para mais conteúdo.